A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, conforme publicação da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A lição que está inserida na revista, que tem por título Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Hoje nós vamos falar da lição de número 3, a lição que tem por título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. O texto áureo da lição está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A verdade prática dessa lição diz assim: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o maioral, que é o Satanás. A leitura bíblica está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7 ao 10. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O objetivo principal dessa lição é conscientizar de que os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus e o maioral deles é Satanás. Especificamente, nós vamos hoje aprender 4 coisas. A primeira delas, o objetivo é apresentar, a origem dos demônios conforme as Escrituras. Segundo, expor a respeito da batalha no céu. Terceiro, destacar o maioral dos demônios. E por quarto e último lugar, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Antes de entrar na lição, de comentar a lição propriamente dita, eu deixo uma dica para os professores que irão ministrar essa lição. É sempre importante nós sabermos, e pelas mensagens que a gente recebe, nos cobra alguma dica, algum posicionamento de como iniciar a lição, de como o ponto de partida da lição. O ponto de partida, talvez, o melhor ponto de partida é quando nós buscamos interagir com os alunos. Para essa lição sobre demônios, eu sugiro que, de alguma forma, inclusive a sugestão da lição é bem parecida com o que eu pensei, eu sugiro que se projete ou se inscreva num cartaz, ou seja lá qual for o recurso que o professor tem à sua disposição nesse momento, se coloque uma pergunta, um questionamento para os alunos. Quem são os demônios? Né? Na opinião de vocês, como eles agem? Eles são reais ou não? É importante esses pontos de partida, primeiro, porque ele funciona meio que como um quebra-gelo no início da aula. Segundo, é que você mede o entendimento dos alunos acerca do tema. Esse tema, por exemplo, é um tema que, por mais que a gente estude, nós devemos ter a consciência que fica no nosso conhecimento, no nosso intelecto, tudo que a gente estudou. Mas é importante medir, como se diz no popular, a febre dos alunos. Saber em que nível eles estão
e que tipo de crença sobre demônios, por exemplo, influencia os alunos da sua sala atualmente, tá certo? Como está a mente deles organizada sobre esse assunto. Após isso, pode-se dar uma definição. O autor, inclusive, da lição, ele dá como sugestão um texto da nossa declaração de fé assembleana, o texto oficial da nossa declaração de fé, sobre quem de fato são os demônios, conforme a nossa fé, dadas as devidas justificativas bíblicas, tá certo? Partindo para a lição, nós temos que o autor da lição, ele, agora no comentário propriamente dito, já na introdução o autor, ele conceitua a área do estudo dos demônios, que é a demonologia, ele conceitua como uma parte da angelologia. Ele define como sendo parte da doutrina, do estudo dos anjos, né? E a justificativa que ele dá é porque tanto os demônios quanto os anjos são criaturas espirituais invisíveis. Isso depende muito da escola que você esteja inserido. Em algumas escolas há duas disciplinas, né, diferenciadas. Uma é a angelologia, para tratar acerca dos anjos, do estudo dos anjos, que foi tratado na lição passada, e outra é a demonologia, que vai lidar com os demônios, né, com a doutrina dos demônios, ou que alguns chamam a doutrina do diabo. Eu não costumo usar esse termo. Mas enfim, dá no mesmo, é só acerca o ajuste ali dos entendimentos. Alguns tratam como duas disciplinas diferentes, outros, como no caso o autor citou, como uma disciplina só, onde parte estuda anjos e parte estuda demônios. O primeiro ponto, que tem por objetivo apresentar a origem dos demônios conforme as escrituras, no primeiro tópico, o autor ele diz assim: a origem dos demônios, os anjos caídos e os demônios, né? Eles são, segundo o autor, são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Nós sabemos que, e é um ponto bem interessante, inclusive eu citei no comentário passado, que nós temos na Bíblia Sagrada assuntos que dizem respeito à criação da terra e de tudo quanto há na terra, inclusive o nosso entendimento, a língua que falamos, tudo. E a própria Bíblia, ela revela o que era a terra, o que existia, aliás, o que existia antes da terra ser formada. Como, por exemplo, o diabo já existia antes da terra ser formada. Não estou dizendo que o diabo é eterno, mas ele já existia, né? Ele já operava. E tem uma série de outras coisas que a Bíblia Sagrada ela vai trazer que já existia antes da terra ser formada. Aqui, eles são os restantes dos anjos que seguiam Satanás após a sua rebelião contra Deus. Os irmãos observam, pastor começou a aula falando heresia, dizendo que o diabo já existia antes da terra ser formada. Lembre-se que no princípio, Eva foi tentada pelo diabo. E a Bíblia cita Satanás como a antiga serpente, fazendo alusão ao que aconteceu lá no livro do Gênesis. Significa que quando o mundo foi criado, o diabo já pelejava contra Deus, já pelejava contra a criação de Deus, não é? Contra a forma de Deus trabalhar. Então, segundo o autor, a tradição judaica descreve essa queda de maneira mais ampla, né? De maneira mais ampla na sua literatura apocalíptica do período interbíblico, e ele cita, não é? Como os oráculos sabilinos e os livros de Enoque. Então, essas referências são interessantes caso queira pesquisar, apenas para dar uma descrição para os alunos do que venham a ser esses escritos, tá certo? Qual a importância deles acerca para a nossa vida de fé. O ponto 2 diz assim: a expulsão do querubim ungido.
A Bíblia diz assim, ó, que Satanás é o maioral dos demônios. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24 e no capítulo 25, versículo 41. No princípio, Deus criou o querubim ungido. Então, Satanás, diferente do que as pessoas apresentam por aí, não é? Uma coisa feia, com chifre, sei lá, com tantas outras coisas que a crença popular acrescenta. Mas lembre-se que o Satanás ele foi criado como um querubim ungido. O autor usa palavras muito bonitas, perfeita em sabedoria e formosura. Ou seja, algo muito bonito, não é? Criado por Deus, uma criação de Deus, o qual era o selo da simetria. Ele está lá a referência bíblica, Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 15. Então, outro ponto interessante que nós precisamos saber sobre a expulsão desse querubim ungido. O defeito de Satanás foi que ele quis ser como Deus, ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser adorado. E por causa disso, ele incitou inclusive destronar Deus, ou seja, se rebelou, quis tomar o território, como se fala numa situação de guerra. Então, ele se rebelou contra Deus. E por causa dessa rebelião, houve consequências. O autor ele vai destacar pontos interessantes que a gente precisa saber sobre a expulsão do querubim ungido. Por exemplo, Satanás era o maioral dos demônios, que eu já falei, era um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, não é? A outra coisa que a gente precisa saber, ele se rebelou contra Deus e por causa disso foi expulso do céu. Outra coisa, com sua queda, saíram com eles anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua na prisão, inclusive a Bíblia descreve que os piores, né, ainda serão soltos, é uma das leis, digamos assim, de uma das revelações apocalípticas da Bíblia Sagrada, né, ainda estão na prisão. Por exemplo, a gente pode ver a referência em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ou na carta de Judas, no capítulo de número 6. Outra coisa, apesar da Bíblia não fornecer detalhes, esses personagens, essas passagens bíblicas, aliás, essas verdades que eu estou enumerando aqui, elas podem com precisão apontar para a sua origem e para a sua realidade também, tá certo? Os demônios na cultura pagã. Aqui é interessante observar a importância dos termos originais para a gente entender do que nós estamos falando. Na cultura pagã, os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são, segundo o autor, que é um especialista nessa área, daimonion, não é? Que se traduz por demônio, um deus com letra com D minúsculo, isso é importante, uma divindade, para designar os deuses pagãos, tá certo? Conforme lá Deuteronômio capítulo 32 e versículo 17. Então, daimonion, demônio, Deus com letra minúscula, né? Divindade, para designar deuses pagãos. Ou daimon, tá certo? Que é um espírito mau, ou seja, um demônio. Nós precisamos saber, os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos, né, a forma como eles trabalhavam, por exemplo, daí a importância da gente saber a origem. São seres que foram expulsos do céu porque seguiram Satanás na sua rebelião contra Deus. Então, nesse caso, por causa da sua inconsequência, né, desses espíritos, a natureza os associa, aliás, nós associamos como mal, com toda a maldade que existe nesse mundo. Nós chegamos à conclusão que são seres maus, né? Que eles se rebelaram contra Deus e por isso foram expulsos e estão trabalhando no mundo até os dias de hoje para desestabilizar o mundo e desfazer, tirar a atenção do mundo do agir de Deus. O segundo ponto, que fala da batalha no céu,
O objetivo apresentado pelo autor é expor a respeito da batalha dos que houve no céu. Aqui tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, do versículo de número 7 do texto que nós lemos hoje, e aí fazendo menção também ao texto que nós podemos ministrar toda a lição simplesmente observando o texto que foi destacado, o versículo 7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, houve um conflito, né? E em termos dos elementos que compunham o conflito, de um lado você tem Miguel e os seus anjos, do lado você tem o Satanás e também os seus anjos entrando num conflito que está descrito no livro do Apocalipse. Então o autor, ele destaca aqui acerca desse conflito. E primeiro ponto, ele diz o arcanjo Miguel e o dragão. É importante a gente saber o seguinte, ó. Miguel é anjo, não é? Miguel é anjo. E por sinal, um príncipe dos filhos de Israel na qualidade de arcanjo. É um dos oficiais de Deus. E lidera, consequentemente, uma guarnição angelical. Está lá as referências, Daniel 10 e 13, 21, versículo 21, também 12 e 1, e também a carta de Judas, no capítulo de número 9. Esse é Miguel, um dos oficiais de Deus. Como um dos oficiais, a Bíblia Sagrada também vai dar margem à sua liderança sobre um grupo de anjos. O dragão, que a gente já sabe algumas coisas sobre o dragão, mas repetindo, o dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme o versículo 9 do texto, onde diz: e foi precipitado grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tá certo? Então, esse dragão, descrito no versículo 9 do capítulo 12 do Apocalipse, em referência à serpente do Éden, ou seja, o Satanás, o dragão é o Satanás. Não é? Miguel, consequentemente, preste atenção, agora aqui a gente já sabe quem é um, quem é outro. Miguel nem precisa comentar, mas apenas lembrando, e nós vamos precisar disso um pouco mais à frente, é que Miguel é mais poderoso do que o dragão. Como a gente pode fazer uma medição de forças? Há quem questione e diga, mas os dois não são anjos, né? Um é arcanjo, um dos oficiais, o outro um querubim ungido. Os dois não são seres angelicais, mas preste bem atenção a um detalhe interessante, interessantíssimo que o autor coloca na lição, onde ele diz assim, ó, pois Miguel é mais poderoso que o dragão, e ele faz uma ressalva. Sabe por que ele se tornou mais poderoso? Porque ele peleja pelo poder de Deus. Ou seja, ele peleja em nome de Deus. E em nome de Deus, Miguel se torna mais poderoso do que o dragão. Porque ele está lutando, ele está na batalha em nome de Deus. E juntamente com seus liderados, ele expulsa, consequentemente, Satanás e os seus demônios, ou seja, seus anjos rebelados do céu. Certo? Então fica aí esse detalhe. Quem é Miguel? Só para lembrar os irmãos. Quem é o dragão? Não é? E tudo tem referência bíblica. E Miguel, ele é mais poderoso que o dragão porque ele serve a Deus. E ele expulsa nessa batalha, ele derrota e expulsa o dragão e os seus anjos decaídos. Quando a gente diz decaídos, significa os anjos que se rebelaram do propósito original. Porque às vezes as pessoas, elas são supersticiosas. Elas acham que decaídos é sinônimo de não ter mais poder. Se nós não lutarmos em nome de Deus, nós não temos a menor chance contra os anjos decaídos. Isso aqui é uma vírgula que eu coloco na explicação desse ponto,
para desfazer as superstições, digamos assim, que existem em torno do assunto, não é? As pessoas costumam citar, tem um versículo que eles costumam citar pela metade. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pela sua força, pela nossa força, nós não temos chance contra o diabo. A Bíblia, o versículo corretamente exposto, ele começa dizendo assim, é uma sequência de atitudes. Olha, para você resistir o diabo e ele fugir de vocês têm que fazer alguma coisa a mais. O versículo diz: sujeitai-vos a Deus. Resistir, aí vem, ponto e vírgula. Resistir ao diabo, e vem a consequência: e ele fugirá de vós. Então é o caso aqui do arcanjo Miguel. Ele se destaca como mais poderoso na batalha contra o inimigo, porque ele está sob o poderio de Deus e não sobre o seu próprio poder, né? Isso é importante, ó. Satanás é expulso e teologicamente há uma discussão, tá certo? É uma discussão. No versículo 8, Satanás ele é expulso, diz assim, ó: mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. No sentido teológico, há uma discussão acerca dessa passagem. Agora, preste bem atenção. Uma vez me perguntaram, assim, nós devemos dar atenção à discussão teológica, ao que a teologia discute, ao que a teologia critica. Preste bem atenção que a crítica, a palavra crítica, quando ela é aplicada ao ensino, não tem o sentido de diminuir, de desprezar, de menosprezar. Não. A crítica acadêmica, ela tem por objetivo enriquecer. A crítica acadêmica são questionamentos que são feitos acerca de alguma coisa, pode ser um evento, um objeto, uma história, uma colocação. Então, são feitos questionamentos acerca daquele assunto, com o objetivo de explicar com precisão aquele assunto ou aquilo que está sendo criticado. Então, há uma disputa, digamos assim, há inúmeros questionamentos em meio aos expositores bíblicos, segundo o autor cita, e há diversas interpretações, né? Eu vou falar. Então ele diz assim, ó: nessa guerra escatológica, aos que acreditam que se trata da queda original de Satanás, e outros que afirmam que não há ligações com essa queda. Então nós temos duas correntes para o versículo 8, onde diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nós temos duas interpretações. Os que acreditam que essa queda é a queda original, e outros que acreditam, que afirmam que não há ligações com a queda original. Tá certo? Então, outra interpretação seria que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. Então, esses argumentos estão todos baseados na própria Bíblia Sagrada. Você vê, se lê o texto, se questiona o texto e se busca na própria Bíblia Sagrada uma interpretação acerca, ou uma resposta acerca do questionamento que está sendo feito naquele momento. Então, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Zacarias, capítulo 3, versículo 12. Então, o autor ele diz assim, ó: isso é importante a gente saber que há essa diversidade de interpretações. Agora você vai ver que esses questionamentos, eles não desmerecem em nenhum ponto a nossa fé. São questionamentos teológicos, questionamentos que são feitos acerca de expositores da Bíblia Sagrada, a nível de expositores da Bíblia Sagrada. São homens e mulheres que estudam a Bíblia Sagrada para expor seu texto. Ou seja, o objetivo deles não é destruir o contexto bíblico, é enriquecer.
independente disso, desses questionamentos que estão sendo apresentados, eu estou falando assim porque algumas pessoas já me perguntaram qual é o objetivo do autor em colocar questionamentos na lição. Né? É importante a gente saber, nós sabemos que nós não estamos sós no mundo. Enquanto temos nós estudando a Bíblia Sagrada, existem pessoas com pensamento contrário. E existem pessoas do nosso lado que estão questionando a nossa maneira de interpretar a Bíblia, visando melhorar e se aprofundar e criar, encontrar na Bíblia argumentos para justificar a nossa fé em Deus. Tá certo? Isso é interessante. Independente disso, ou seja, de uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, quando ele designou os 70 e os enviou de 2 em 2, como todos nós sabemos, ele diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. E o autor destaca, eu via, esse termo ali, essa expressão, eu via, ele diz assim, diz respeito a uma ação contínua, né? Uma ação contínua. E isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Deixa eu apresentar para vocês uma explicação sobre isso. Quer dizer, pastor, que o Satanás, ele caiu, ele foi expulso do céu quando os 70 pregavam? Eu não entendo mais nada, porque o senhor acabou de falar que antes do mundo ser formado, o diabo já contendia contra a criação, prova é a queda do primeiro casal que foi criado por Deus. Aqui não se refere a isso. Jesus ele está olhando os 70 pregando, os 70 que estão sendo enviados para pregar o Evangelho de 2 em 2, e você observa que é um ato contínuo. A cada ato concretizado do reino de Deus está sendo pregado, da palavra de Deus está sendo anunciada, é como se aquilo ali fosse uma comprovação sólida de que o diabo caiu do céu. Por exemplo, Satanás caiu lá do céu. Então você vê que o objetivo de Satanás era que Jesus não anunciasse o Evangelho. Jesus anunciou. Era que Jesus não viesse, ele veio. Era que ele não operasse maravilhas, ele operou. Era que ele não morresse pelos pecados, ele morreu. Que ele não ressuscitasse, ele ressuscitou. Então, a cada ato do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, você observa, é como se você contemplasse a consequência da queda do Satanás. Se ele não tivesse caído do céu, se ele não tivesse sido expulso do céu, você vê que boa parte das ações ele estaria no auge, ele estaria reinando. Então, boa parte das ações de Cristo para restabelecer o laço entre o homem e Deus, elas não teriam sido concretizadas. Então, o Evangelho está sendo pregado. Jesus disse, eu via o diabo como um raio caindo do céu. Né? Ou seja, o reino de Deus está sendo pregado. A vontade de Deus, ela prevalece. Entendeu? Está bem fácil de entender. Então, a vitória final sobre Satanás é o ponto 3. Diz assim, a derrota final, o autor ele diz, na verdade, teve início na morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Né? Então, alguém pode dizer assim, peraí, o autor ele coloca, a derrota final de Satanás teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O homem estava destituído de se aproximar de Deus. Para resolver essa situação de uma vez por todas, e para mostrar que Deus tem poder, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então você observa que o objetivo era que Jesus levasse sobre si todo o pecado, toda a desobediência, tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus, que é o pecado, ou seja, de encontro são coisas que se chocam.
tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus e que afasta o homem de Deus. Quando Jesus, então, morreu, aquilo ali, foi a vontade de Deus foi consumada. Ele levou sobre si todas as dores, todos os pecados, não é? Mas ele não só morreu, como também ele ressuscitou ao terceiro dia, trouxe consigo a chave do inferno, e a Bíblia diz que ele foi levado aos céus. Está à destra de Deus, e um dia ele vai voltar para levar a igreja santa e imaculada para estar no céu com ele. Então você vê a derrota final, a consumação da derrota, não é? Teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A partir daí, algumas acusações do diabo contra nós caíram definitivamente por terra. Por quê? Porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. E a gente justifica ver isso na Bíblia Sagrada. Isso não é uma dedução minha, nem do autor. Isso está justificado na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Também no capítulo 8 e no versículo de número 33. Tá certo? Então, no Apocalipse, nós vamos ver que Miguel e seus anjos venceram o dragão. Está na leitura bíblica da lição dessa semana. O mérito, e aí é por isso que eu frisei anteriormente que Miguel venceu o diabo, ele tinha mais poder do que o diabo, do que o querubim ungido, rebelado. Ele tinha mais poder porque ele estava em nome de Deus. Então, se ele estava em nome de Deus, cabe ressaltar que o mérito da vitória não cabe ao arcanjo Miguel, pois este sempre atuou em nome do Senhor, conforme Judas capítulo 9. Tá certo? Mais adiante, no período do milênio, né, o diabo é amarrado por 1000 anos, e depois disso, conforme Apocalipse capítulo 20, né, versículo 3 e versículo 10, o diabo será amarrado por 1000 anos. Depois ele será solto por um curto período, antes de ser lançado em definitivo no lago de fogo. E a Bíblia diz que nesse período ali, do milênio, quando o diabo vai ser solto por um curto período, ainda milhares de salvos serão enganados por ele. Bem interessante essa leitura do capítulo 20 do Apocalipse. Então, diante das arremetidas do adversário, nós temos que ser valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nessa luta uma gloriosa promessa, conforme está em Romanos capítulo 16, versículo 20. Para terminar, o último ponto, nós vamos falar acerca... Aliás, o terceiro ponto, ainda tem o quarto ponto, nós vamos destacar o maioral dos demônios. Quem é o maioral dos demônios? Primeiro ponto, a serpente. Como serpente, nós vamos ver o termo dragão, não é? Dracon, me perdoe, em grego, é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, como Tanim ou Leviatã, certo? Cujo sentido é diversificado como, por exemplo, monstros, podem ser animais do deserto ou serpentes. No Novo Testamento, só aparece em Apocalipse, no livro do Apocalipse, e onde é chamado de o grande dragão, ou a antiga serpente, tá certo? Chamado o diabo e Satanás que engana o mundo. Essa serpente que enganou Eva é o próprio Satanás, conforme nós podemos ler no Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 4, também nos versículos 14, nos capítulos 14 e 15. Ele é perito. A serpente, ela é perita em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje, né, esta é uma das suas grandes especialidades, enganar. Então, o que a gente mais vê aí são as pessoas sendo enganadas descaradamente e cegamente, eu vou acrescentar aqui, por não conhecer as Sagradas Escrituras.
Segundo ponto, o Satanás. O autor diz assim: entendam, nós precisamos entender que não é possível descrever todos os nomes do inimigo, de Deus e também do seu povo, né? O mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, né? Ou adversário. Ele é no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como um ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. É o adversário, né? É o adversário, aquele que acusa. As Escrituras revelam primeiramente se referindo ao seu nome, lá em 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 1, aonde induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Está escrito assim: então, ou seja, uma continuidade, uma consequência de uma decisão anterior, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, é a primeira vez que a Bíblia cita o nome, né? Satanás, assim, como pessoa, certo? O diabo, termo diabo. O termo grego diabolos, traduzido caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra Satã, que nós vimos que é o adversário, certo? Esse termo vem do verbo diabalo, certo? Diabalo, que significa acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo, né? A especialidade dele, portanto, é o que? Enganar e acusar. Jesus falou, lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, que a essência da natureza dele é a mentira. Diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você vê, ó, se o diabo ele prega algo contrário à verdade, significa que ele prega a mentira. Quando Deus leva a vida, ele leva para a morte. Quando Deus mostra o caminho da verdade, ele mostra outro caminho que não é a verdade. Então, tudo aquilo que não é verdade é mentira. Então, o diabo, ele prega mentira, ele ensina mentira, né? Isso é bem interessante da gente estudar, talvez seja assunto de algumas lições ou de alguns estudos bíblicos mais adiante. A sua habitação, claro, é importante frisar isso, não é o inferno. Não fique pensando que o diabo está lá no inferno dando ordem. Não, ele ainda será lançado lá. Ou seja, ele ainda está solto no mundo. Tá certo? A habitação, o diabo, ele foi lançado, Jesus diz, e viu o diabo caindo do céu, no mundo. Ele caiu na terra, onde nós estamos. Por isso que nós temos que saber da sua origem, saber da sua atualidade, né? E saber também que ele está ao nosso redor, mas que nós temos Deus conosco. Mateus 25:41 diz: o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A habitação do diabo, portanto, não é o inferno ainda, certo? Ele ainda será lançado lá. O quarto ponto e último da nossa lição, ela vai falar acerca de mostrar o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. É o objetivo principal. O contexto bíblico. Vamos lá. Nós temos poucas citações, se você comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vai trazer bem menos registros sobre os demônios em seu contexto, né? A Septuaginta, lembra o autor, traduz 4 termos hebraicos por daimonion, demônio, e um por daimon, certo? A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos que se uniram a Satanás
na sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos. Eu vou citar algumas referências. Lucas capítulo 4, versículo 33, também capítulo 8, versículo 29, e Apocalipse capítulo 18, versículo de número 2. Os espíritos malignos, espíritos imundos e também espíritos malignos, conforme Lucas capítulo 8, versículo 2. Eles são malévolos, tá certo? Que são coisas que nós precisamos saber, são malévolos, são do mal. Nós não podemos ter parte com demônios, porque eles são maus. E tem um detalhe, eles podem entrar nas pessoas, né? Podem entrar nas pessoas. Você pode conferir em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. E também podem causar doenças, conforme Lucas capítulo 9, do versículo 39 ao 42. Embora nem todas as doenças sejam causadas pelo diabo, mas o diabo pode causar doenças. Um exemplo, vamos lá, a mulher curvada. E havia uma mulher curvada, certo? Ela era possessa. Quando Jesus chegou, Jesus não disse, seja curada. Não, a Bíblia diz que ele expulsou os demônios que havia naquela mulher. Demônios foram expulsos e a mulher ficou sã. Ou seja, os demônios eram os causadores da doença que aquela mulher trazia sobre si. Tá certo? Então, Jesus Cristo triunfa. Eu vou falar aqui mais algumas verdades, vou enumerar algumas verdades sobre esse ponto, sobre o triunfo de Jesus Cristo. Primeiro, a vitória preliminar de Jesus Cristo sobre Satanás, começa na tentação do deserto. Jesus, logo após ser declarado pelo próprio Deus como sendo seu filho unigênito, né? Este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. A Bíblia diz que em seguida ele foi levado ao deserto, o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto para ali ser tentado pelo diabo, né? Então ali a preliminar do triunfo de Cristo. Todos precisam ver e saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o diabo não pode contra a vida dele. Tá certo? Então, segundo, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu vou enumerar, o diabo já está derrotado preliminarmente. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 31. Terceiro, Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado. João capítulo 16, versículo 11. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Certo? Ele já está julgado, condenado, mas ele continua trabalhando, porque a sua sentença será ainda executada. Certo? Ele já foi expulso, ele já não tem poder, ele vem sofrendo derrotas e derrotas, mas ainda há a execução final da sua pena, que não vai demorar muito, porque Jesus Cristo está voltando. Diz assim, Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado, ele continua a se opor à obra de Deus. Lembre-se, irmãos, olha, deixa eu abrir aqui, acrescentar uma frase aqui ao comentário do autor. Tudo aquilo que se opõe à obra de Deus não tem parte com Deus. Nós precisamos sempre ter isso. Tudo aquilo que afasta você de Deus não tem parte com Deus. Tá certo? Não tem parte com Deus. Porque Jesus veio para nos aproximar de Deus. E aquilo que nos afasta. Não é? Então pensemos um pouco nisso. Certo? Então, Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne. Conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O impedimento nas jornadas missionárias do apóstolo Paulo, como por exemplo nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Outra coisa interessante, outra grande verdade, é que nós não devemos ignorar as astúcias do inimigo, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Não podemos ignorar. É interessante, a gente vem de uma sequência onde a gente definiu o que é batalha espiritual, depois nós estudamos acerca dos anjos, não é? E digamos assim, desmistificamos algumas visões
errôneas tanto sobre batalha espiritual como anjos. Agora nós estamos falando de demônios, né? Para falar de batalha espiritual, nós temos que ter a consciência correta acerca do que é uma coisa e do que é outra. Então não podemos ignorar as astúcias, e em breve Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés, conforme está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 20. A conclusão da lição, que eu costumo ler, diz assim, os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus Cristo é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tá certo? Lembrando que isso está condicionado à nossa fidelidade a Deus. Nunca esqueça. Nós vamos resistir o diabo, mas ele só vai fugir de nós se também nós nos sujeitarmos a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe. Eu desejo uma excelente aula para você, que você possa sair domingo da escola dominical com muitas verdades acerca da palavra de Deus acrescentadas à sua vida de fé. Deus continue te abençoando. Amém.